assinante, você frequentemente tem sido acusado de ser racista, homofóbico, misógino e assim por diante. Primeiro eu queria te perguntar como é que você vê essas acusações, e aí aproveito para te trazer essa pergunta sobre a conceituação do identitarismo. Eu acho que essas acusações, como é que eu vejo isso daí? Eu acho que é a comprovação do problema que tem essa ideologia que a gente poderia dizer não só identitária, né? Nos Estados Unidos ela vem sendo chamada de ideologia woke, né? Que é um novo tipo de programa, digamos assim, de método de ação para a luta dos negros, mas que está se espalhando para um monte de outras coisas diferentes. Tá? Isso daí ele é baseado no seguinte, não é que você quer fazer uma transformação social, que é a posição tradicional da esquerda, de toda a esquerda. Quer dizer, você acredita que a sociedade tem que mudar, as estruturas sociais têm que mudar. Então, esse pessoal abandonou essa ideia da mudança das estruturas sociais para se empenhar no embate baseado num tipo de identidade. O negro seria uma identidade, o índio seria uma identidade, a mulher, o homossexual, os LGBT, etc., seria uma identidade. Então, isso daí leva a uma ideologia, primeiro, que ela tem um fundo fortemente totalitário, porque você querer, né? A ideia da ideologia é a seguinte, que a gente precisa forçar as pessoas a não serem racistas, por exemplo, a não terem preconceitos. Bom, isso é uma coisa totalitária. Como é que você vai forçar uma pessoa a pensar determinada coisa? Não, mas você pode punir, né, Rui? Você não pode obrigar ninguém a pensar ou deixar de pensar. Cada um pensa o que quer. Mas você pode impor punições e sanções. Punir a pessoa por pensar? Não por pensar, por expressar. Não, mas eles querem punir a pessoa por pensar também. Não, mas o pensamento é indevassável. O pensamento... mas se você, por exemplo, falar, né? Vamos supor que eu aqui agora nesse programa falasse o seguinte, eu não gosto de negros. Pronto, eu não posso falar isso aí. Eu não posso pensar isso aí. Mas isso não é uma expressão? Não vai além do pensamento? Não, mas o pensamento ninguém sabe o que cada um está pensando, né? O pensamento, para você saber qual é o pensamento, ele tem que se expressar, né? É como a gente fala, liberdade de credo. Você pode acreditar no que você quiser, se não falar para ninguém, você nunca vai ter problema, não é? Mas o problema não é que você pensar com você mesmo, é você expressar esse credo. Numa determinada época, né, na Idade Média, no século XVI, no século XVII, se você expressasse um determinado pensamento religioso, por exemplo, se você fosse judeu, fosse da religião judaica, você ia acabar na fogueira. Então, isso daí, por exemplo, não tem sentido, né? Obrigar a pessoa a pensar como você. Porque você acha, e você pode estar certo, mas você pode estar errado também, que o seu pensamento é o pensamento que todo mundo deveria ter. Eu acho também, o ideal seria que todo mundo fosse marxista, mas eu não posso queimar uma pessoa na fogueira se ele não for marxista. Eu tenho que esperar que a pessoa se convença das coisas pela sua experiência, por tudo, ou não se convença também. É direito dela nunca se convencer de nada. Então, o identitarismo é uma espécie de polícia do pensamento. Você não pode pensar determinadas coisas, senão você vai ser perseguido. Hoje em dia é assim, né? Eles perseguem pessoas justamente como esse monarca. O cidadão tem uma popularidade, ele tem um podcast que tem um grande alcance, aí atacam ele com a ajuda dos capitalistas que patrocinam ele. Mas até onde será só assim, né? Onde é que vai parar isso daí? Quando é que a pessoa que exprimir qualquer tipo de ideia vai ser brutalmente linchada aí na rua? Porque a coisa se desenvolve, né? Não podemos acreditar que tudo vai ficar parado. Eu sou a favor da luta do negro. Agora, eu acho assim, a luta do negro não é contra a sociedade toda, não é contra toda pessoa que não é negra.
é uma luta contra um determinado tipo de organização social e política. É isso, né? Os identitários falam assim, o racismo estrutural, mas ninguém consegue saber qual que é essa estrutura. A estrutura é a seguinte, se eu achar que você não está 100% de acordo comigo, você é a estrutura racista da sociedade. Isso aí não pode ser, é absurdo, é totalitário, é direitista, e isso daí causa uma confusão muito grande. Isso sem falar que essas organizações identitárias, todas elas estão sendo financiadas pelo imperialismo, todas.